Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos a mais esse culto de estudo da Palavra do Senhor. Você que nos acompanha através do Facebook, do YouTube, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com a tua vida, meu irmão, minha irmã. Sejam muito bem-vindos a essa noite na presença do Senhor, né? Vamos estar aprendendo mais um pouquinho da sua palavra, né, irmão? Estaremos aqui dando início, né, ao capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, né? Nós discorremos aí do capítulo número 4, né? Estamos aí num estudo sistemático, né, de capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje chegamos no capítulo número 5, né? Então temos muitas coisas para vermos nesse capítulo, né? Esse capítulo é um pouco extenso. Capítulo um pouco extenso, tem 48 versículos, né? E dividido em vários tópicos aqui na minha Bíblia. Então temos muito que aprender sobre esse capítulo. Irmãos, quero fazer uma recapitulação aqui do capítulo de número 4, onde nosso irmão o Diácono Maurício aí lecionou essa aula, né? Nós vimos aqui o ministério do Senhor Jesus. Nós vimos nesse capítulo número 4, irmãos, o início aí do ministério do Senhor Jesus, né? Ele foi aprovado, né, ali naquele deserto. Ele foi testado e aprovado naquele deserto. E nós aprendemos que no deserto o Senhor nos prepara para uma jornada com Ele. O Senhor nos prepara para uma vida com Ele, é no deserto, irmãos. Então, se até mesmo o Senhor Jesus passou por esse deserto, quem somos nós, né, irmão, para não passarmos, né? Então nós vemos a preparação dele naquele deserto. Vemos também o seu ministério que se iniciou ali na Galileia, né? A vocação dos primeiros discípulos, onde o Senhor Jesus chamou ali, escolheu os primeiros discípulos. E o que eu observei nesse chamado do Senhor Jesus, que foi um chamado simples e objetivo e claro, né? Vinde a mim, né? Vinde a mim, né? Vinde a mim, segue-me, né? E o que mais interessante é que cada um daqueles discípulos que receberam esse simples chamado, eles se dispuseram de tudo. Ele imediatamente, né? Como diz aqui na palavra, imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram, né? Então nós vemos que eles tiveram essa disposição de acompanhar o Senhor Jesus. Eles não colocaram nenhum empecilho, nenhum impedimento, né? Que impedisse deles seguir a Jesus. Ao contrário de muitos nos dias de hoje, né? Ao contrário de muitos no dia de hoje, né? Então que nós possamos seguir o exemplo a qual os discípulos deram aqui a Jesus. De imediato largaram e abandonaram tudo quanto estava fazendo para seguir ao Senhor Jesus. E no ministério do Senhor Jesus vemos também aqui, né, uma parte aqui do capítulo número 4, que foi repleto de curas, né, de libertação, onde o Senhor Jesus fez ali inúmeros milagres, curando inúmeras pessoas, né. E o capítulo número 4 tratou disso, irmãos. O início do ministério, aonde começou o seu ministério, né, a preparação no deserto, a região da Galileia, onde o Senhor Jesus pregou, a vocação dos discípulos, né, a convocação daqueles discípulos, e o ministério do Senhor Jesus em si, né, que tratou-se de cura, de libertação, né, por onde que ele passava, muitos eram curados, muitos eram libertos, através do poder das suas palavras, irmãos. Então agora, irmãos, gostaria de adentrar no capítulo número 5, né? Como eu disse, é um capítulo muito extenso, né? Na minha Bíblia aqui, irmãos, é dividido em alguns tópicos, né? O primeiro é as bem-aventuranças. Temos também aqui, os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. O cumprimento da lei. Vamos falar aqui também a respeito de homicídios, a respeito de adultério, a respeito de divórcio. Tem aqui o subtítulo também, os juramentos, olho por olho, amor aos inimigos, né? Então temos bastante o que observarmos nesse capítulo de número 5. Mas hoje eu creio só dê tempo de nós ver o primeiro, né? O primeiro título, né? Que é o primeiro sermão a qual o Senhor Jesus fez, né? Proferiu ali ao iniciar o seu ministério, né?
as bem-aventuranças, né? Que vai do versículo 1 ao versículo 12, irmãos. Vamos estar vendo cada uma dessas bem-aventuranças, né? Em detalhes, né? E o que elas vêm trazer para nós nos dias de hoje, né, irmãos? Quero fazer a leitura juntamente com os irmãos. Versículo número 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, né, irmãos? Então vamos meditar nessas palavras, nesses primeiros versículos desse sermão que serve de inspiração para uma vida de doutrina com Cristo, né? Serve de inspiração de uma vida de doutrina com Cristo. E ao proferir essas palavras, irmãos, o Senhor Jesus vem tratar a respeito de felicidade, irmãos. O que é ser feliz na concepção de Jesus, né, irmãos? E quando Jesus profere essas palavras, esse sermão, esse estudo, vem ao contrário, vem na contramão de tudo aquilo que o mundo acha que é ser feliz, né? De tudo aquilo que o mundo acha que é ser feliz. Aqui o Senhor Jesus fala que feliz é aquele que é pobre de espírito. E o mundo já não acha isso. O mundo acha que feliz é aquele que com a força do seu braço pode fazer alguma coisa, aquele que se autodeclara alguma coisa, né? Nós vemos também aqui que os que choram, o Senhor Jesus fala que os que choram é bem-aventurado, é feliz. Mas o mundo não pensa dessa forma. O mundo pensa que chorar é coisa de fraco, é a pessoa que mostra fraqueza. E, então, quer dizer, esse sermão vem totalmente de encontro, né, à realidade da humanidade, né? A humanidade pensa totalmente contrária. Esses discursos vêm na contramão do que a sociedade moderna hoje em dia pensa sobre felicidade, né, irmãos? E o que é bem-aventurança, como diz aqui a palavra, irmãos? Eu procurei saber do termo bem-aventurança. A palavra bem-aventurado vem do termo hebraico, achei. Achei. Que significa abençoado ou felizes. Há uma outra palavra que também significa abençoado, que é o termo Baruch. Baruch quer dizer, é uma benção que vem de Deus e pertence a Deus. Nenhum homem tem o poder de abençoar outro homem com esse termo, pois é divino. O ser humano utiliza dessa palavra na Bíblia, mas somente em nome do Eterno. Baruch é um tipo de bênção imerecida, conforme a graça de Deus para o homem. Nós não merecemos a graça de Deus, né? Mas mesmo assim ela é sobre nossas vidas. Diferente da palavra bem-aventurado, pois o termo achei é usado para o ser humano como consequência ou merecimento por algo que ele fez de bom. Ou seja, é uma bem-aventurança que resulta de uma ação positiva. Esse é o significado das bem-aventuranças, né, irmãos? Podemos ver alguns exemplos. Alguém pode abrir a sua Bíblia lá em Salmo 119, 1. Salmo 119,
Salmo de número 119, versículo 1. Pode ler, Arthur, por favor. Tem um microfone aí para você ler? Bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então nós vemos o exemplo, irmãos, que aqui fala que feliz, né, bem-aventurado os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Eles são felizes porque andam na lei do Senhor. É uma consequência, né? É uma consequência disso. É o resultado de uma ação positiva. Ele é feliz porque ele anda na lei do Senhor. Em Provérbios 28:19 vai dizer semelhantemente quase isso, irmãos. O que guarda a lei, este é bem-aventurado. Então ele é feliz porque ele guarda a lei, ou seja, é resultado de uma ação positiva, né? Então, nós vemos que as bem-aventuranças não são bênçãos imerecidas, né, irmãos? Não é bênçãos imerecidas. Nós merecemos, nós fazemos por merecer elas, né? E esse tipo de bênção é o resultado de obediência aos mandamentos do Senhor. Deus tem diversas promessas para aqueles que obedecem, né, irmãos? Então, vemos que não é algo que nós não merecemos, é algo que nós fazemos por merecer. E aqui a primeira bem-aventurança, irmãos, o Senhor Jesus vai falar que bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito. Aqui eu trouxe um livro aqui, irmãos, que eu gostaria de estar lendo algumas partes dele que diz a respeito desse tema, né? Vai dizer assim: não caia no erro de supor que os versículos de abertura do Sermão do Monte expõem sobre como seremos salvos, ou poderá fazer sua alma tropeçar. Você encontrará mais luz sobre esse tópico em outras partes do ensinamento de nosso Senhor. Porém, aqui ele discursa sobre a questão: quem são os salvos? Ou quais são as marcas e evidência da obra da graça na alma? Ou seja, irmãos, aqui fica evidente, né, as marcas na alma, né, como diz aqui o autor desse livro, né, Charles Spurgeon, né? E para ser feliz, irmãos, nós devemos ser pobres de espírito. A primeira bem-aventurança. Por que ser pobre de espírito vem em primeiro lugar, irmãos? Porque se nós não formos pobres de espírito, irmãos, nós não vamos ser humildes. Se nós não for pobres de espírito, irmãos, nós não vai ter sede, fome de justiça. Se nós não formos pobres de espírito, irmão, nós não vamos ser misericordiosos. Se nós não formos pobres de espírito, irmão, nós não vamos ser puros de coração. Se nós não formos pobres de espíritos, nós não vamos ser pacificadores. Então, irmãos, a sequência dessas bem-aventuranças vem como fosse um degrau mais baixo, e nós vai alcançando níveis maiores. Começa com a pobreza de espírito. E o que é ser pobre de espírito, irmãos? Não tem nada a ver com riqueza material, irmãos. Não tem nada a ver com riqueza material. Porque tem gente que é pobre materialmente, né? Mas tem o seu espírito exaltado, né? Se exalta a ser pobre. Como tem gente financeiramente abastarda, com bastante recursos, mas tem seu espírito pobre, seu espírito contrido, seu espírito humilde, né? E o que é ser pobre de espírito, irmãos? Vamos adentrar. Os pobres de espírito são aqueles que praticam a humildade e renunciam às suas próprias vontades em favor da vontade de Deus. É a gente ser totalmente dependente de Deus. É a gente ser totalmente dependente da vontade de Deus. E abatem o seu orgulho e temem diante da palavra do Senhor. O pobre de espírito abate o seu orgulho e temem diante da palavra do Senhor. Isaías 66, 2. Alguém pode abrir por gentileza? Isaías 66, 2.
Glórias a Deus, aleluia. Isaías 66:2. Isso. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Então nós vemos aí, irmãos, nessa palavra do profeta Isaías, nós vemos que, a minha tradução está um pouco diferente, mas nós vemos que devemos reconhecer a grandeza do nosso Deus, né? Aqui para quem foi dirigido essa palavra, ele reconheceu a grandeza do nosso Deus, né? Na minha versão tá assim: não fez a minhas mãos todas essas coisas, e assim vieram a existir, diz o Senhor. E para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito que treme da minha palavra. Então, ser humilde de espírito, ser pobre de espírito, irmãos, é ser humilde, né? É tremer diante da palavra do Senhor, tremer diante da grandeza do Senhor, saber que Ele fez todas as coisas e que nada podemos sem Ele, nada somos sem Ele e nada podemos sem Ele, né, irmãos? Eu separei aqui um comentário, né, um comentário de Matthew Henry, irmãos, que diz a respeito desse versículo, né, que diz assim: Ele tem o céu e a terra como as obras suas, e um templo como obras do homem, mas vigia ambos, para que possa olhar em favor dos pobres de espíritos, humildes e sérios, que se desprezam e se abnegam, cujo coração é verdadeiramente contrito pelo pecado, penitente por ele, sacrificando-se para que seja perdoado. Um coração assim é um templo vivo para Deus e Ele habita nele. Então, ser pobre de espírito, irmão, nós temos que ter o coração contrito, né, irmãos? Um coração contrito pelo pecado, né? E humilde, né? E entender que nós não somos nada e que Deus é tudo, né? Que nada podemos e sim, Ele pode tudo em nossas vidas. A pobreza de espírito é uma disposição graciosa da alma. A pobreza de espírito é uma disposição graciosa da alma, por meio da qual somos esvaziados de nós mesmos, irmãos. Devemos se esvaziar de nós mesmos, a fim de sermos cheios de Jesus Cristo. Isso não significa ser motivado por orgulho ou pretensão, tornarmos pobres ao jogar fora tudo o que Deus nos concedeu. Significa ser humilde, despretensioso a nossos próprios olhos. É reconhecer que Deus é grande e que nós não somos, que Ele é santo e nós é pecador, que Ele é tudo e nós não somos nada, né, irmãos? Então você que pensa que é algo, que pensa que pode alguma coisa, começa a ser pobre de espírito, irmão. Começa a depender do Senhor. Começa a entender que tudo que nós possa fazer vem do Senhor. Que nada podemos sem Ele, que nada somos sem Ele, que Ele fez todas as coisas, que nós não somos nada. Nós não somos nada. Isso é ser pobre de espírito, é esvaziar do nosso ego, é esvaziar das nossas vontades, é esvaziar do nosso orgulho, é esvaziar das nossas pretensões e sermos cheios do Senhor Jesus, sermos cheios da graça do Senhor Jesus, né? E para isso, irmãos, temos uma recompensa, né? Aqui o Senhor Jesus, né, nos deixa uma recompensa para aqueles que é pobre de espírito, aqueles que passam a depender dele, aquele que quebra o seu orgulho, aquele que tem um coração contrito, aquele que obedece a palavra, né? Tem uma recompensa para esses, né, irmãos? Pois deles é o reino dos céus, né, irmãos? Pois deles é o reino dos céus. Lucas 14:11 está escrito assim, irmãos: pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Os de espírito grande e soberbos partiram com a glória dos reinos da terra, mas as almas humildes
compassivas, submissas, recebe a glória do reino dos céus. Ou seja, irmãos, aqueles que acham que pode alguma coisa com a força do seu braço, pode até viver sobre essa terra, né, de forma até prazerosa, né, irmãos? Mas aqueles que é humilde, aqueles que é pobre de coração, irmãos, a nossa recompensa é maior que isso. É maior que essa terra, é maior que esse reino terreno. Nossa recompensa é o reino dos céus, irmãos. Então, irmãos, é somente essa pobreza de espírito que prepara a alma para a riqueza, né? Você tem que ser pobre de espírito para ser rico. Essa pobreza de espírito prepara a nossa alma para a riqueza. Quer maior riqueza, irmãos, de poder entrar nos céus, no reino dos céus, aonde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá mais choro. Esse reino aqui terreno, irmãos, é só lamento, é só sofrimento. Mas Deus tem um reino preparado para cada um de nós, um reino eterno, de glória muito excelente, irmãos. No Salmo 72, eu gostaria de estar lendo esses salmos. Salmo 72, eu quero ler o versículo 12 ao 14. Vai dizer assim: pois ele livrará o necessitado que clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Ele se compadecerá do pobre e do aflito, e se salvará os necessitados. Eles os libertará do engano e da violência, pois precioso é o seu sangue aos olhos dele, né? Então ele vai nos livrar os necessitados que clamam, como também os aflitos e ao que não tem a quem os ajude. E esse salmo aqui, irmão, vai falar a respeito também, né, dos infiéis, né, aqueles que, né, que não tem essa pobreza de espírito, né, irmão, aqueles que não tem essa pobreza de espírito. Então aqui fala que o Senhor Jesus vai livrar, né, vai libertar esses humildes de coração. Então vale a pena a gente ser pobre de espírito, irmãos, porque essa frase aqui é o que diz, né? É somente essa perfeita pobreza que prepara a alma para a riqueza. Enquanto chamarmos uma migalha de nossa, da total libertação não teremos posse. Frase do Spurgeon. E somente essa perfeita pobreza que prepara a alma para a riqueza. Enquanto chamarmos uma migalha de nossa, da total libertação não teremos posse. Então nós devemos se desprender de tudo, irmãos, para possuirmos esse reino que é glorioso, que não se compara a nada, irmãos. Não tem comparação esse reino ao qual está preparado para nós. Então vale a pena sermos pobres de espírito. Vale a pena esvaziarmos de nós mesmos e sermos cheios de Deus. Vale a pena quebrarmos o nosso orgulho, né? Desfazer a força do nosso braço, o nosso egocentrismo, né, irmãos? E sermos humildes na presença do Senhor Jesus. A segunda bem-aventurança, irmãos, vem totalmente de encontro, vem totalmente ao contrário, né? Na contramão do que o mundo pensa, né? Versículo número 4. Vai dizer assim: bem-aventurado os que choram, felizes os que choram. Olha que interessante. Feliz é aquele que chora. O mundo acha que quem chora não é feliz, né? Em algumas partes, né? Tem gente que chora por ter conseguido algo tão importante ou alguma coisa assim desse tipo, que fica tão emocionado que chora. Mas na concepção do mundo, quem chora é uma pessoa que, né, que é fraca, vamos dizer assim, fraca. Mas aqui o Senhor Jesus, que feliz é esses que choram, né? Vem totalmente contrário à realidade do que a sociedade pensa, né? Felizes os que choram, pois serão consolados. Choram do que, irmãos? É o versículo 4, irmã, de Mateus 5. Versículo 4. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Choram do que, irmãos? O que o Senhor Jesus quer dizer
com bem-aventurados que choram. Isto é, uma tristeza piedosa, tristeza pelo pecado. Devemos chorar, se entristecer pela nossa natureza pecaminosa. Olhando para Cristo, irmãos. Quando olharmos toda vez para Cristo, nós devemos se lamentar por tudo quanto Ele passou, que era para nós ter passado. Então, essa tristeza qual o Senhor Jesus fala aqui, esse choro que o Senhor Jesus fala aqui, é para que nós possamos chorar pelos nossos pecados, pela nossa natureza pecaminosa. Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. Deixa eu ver se eu consigo. Zacarias 12:10 vai dizer assim, quer ver, irmãos? Sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, olhando para mim, a quem trespassaram, e prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. Então aqui nós vemos, irmãos, a profecia aqui, a qual muitos chorarão pelo Senhor Jesus, né? E foi como eu disse, essa tristeza, esse choro, toda vez que nós imaginarmos o sofrimento pelo qual o Senhor Jesus passou, todo aquele castigo que Ele passou, todas aquelas agressões, todas aquelas injúrias, tudo aquilo que Ele sofreu na cruz, irmão, nós devemos lembrar e se entristecer e chorar, porque era para nós ter passado por aquilo, não Ele é justo e não cometeu pecado algum, mesmo assim passou por aquilo. Então era para nós ter passado, não Ele, né, irmãos? Os pranteadores vivem em arrependimento, lamentando a corrupção da nossa natureza. Choram também pelo pecado dos outros. Então nós devemos se importar, né, irmão? Nós devemos se entristecer pelaquela alma que está pecando, aquela alma que está em caminho à destruição, que está em caminho ao pecado, irmãos. Especialmente aqueles que olham com compaixão para as almas que estão perecendo e choram por elas, como Cristo fez por Jerusalém. Então, irmãos, nós devemos se compadecer dessas pessoas. Nós devemos chorar também, lamentar, né, prantear por aqueles que sofrem. Mas não devemos só prantear, irmão, não devemos só chorar, nós devemos ajudá-las. Devemos apresentar o Senhor Jesus para essas pessoas, para que seu choro também venha a ser consolado. Porque a recompensa para os que choram é essa: que terão o consolo do Senhor. Essa é a nossa recompensa. Quando choramos pelos nossos pecados e saber que Jesus sofreu tanto por ele, né, irmãos, nós somos consolados. Jesus diz: calma, fica em paz, aqueles pecados eu já levei sobre mim. Então, o consolo do Senhor Jesus é esse, irmãos, que Ele levou sobre Ele o castigo que era para nós, a condenação que era para as nossas vidas, Ele levou sobre Ele. Então Ele nos consola por isso, irmãos. Então nós somos consolados por isso, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Como diz lá em Isaías, né, irmãos? Então, irmãos, vale a pena chorar, irmãos, vale a pena se lamentar pela nossa alma, pela nossa natureza pecaminosa. Vale a pena chorar, irmãos, vale a pena se lamentar pela nossa alma, pela nossa natureza pecaminosa. Glórias a Deus. Irmãos, a terceira bem-aventurança, irmãos, o Senhor Jesus vai falar assim: bem-aventurado
Bem-aventurados os mansos, né? Na minha tradução aqui diz os humildes, né? Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra, né? Humilde, mansidão, né? Tá no mesmo sentido, né, irmãos? Versículo 5, né, Doni? Isso, versículo 5, irmãos. Bem-aventurado os humildes, a terceira bem-aventurança, né, irmãos? Ou mansos, né? Algumas traduções está mansos, né? O que é ser manso, irmãos? O que é ser manso, né? O Senhor Jesus, feliz é o manso, né? Feliz é o manso, ainda tem uma recompensa, né? Herdarão a terra. O que é ser manso, irmão? É aquele que quietamente se submete a Deus, a sua palavra e ao seu poder, que segue suas orientações, cumpre seus propósitos e são gentil com todos os homens. É aquela pessoa gentil, aquela pessoa carismática, mas sobretudo é aquele que obedece a palavra do Senhor, né, que submete a Deus em mansidão, né, quietamente, e segue as suas orientações e cumpre todos os seus propósitos. Lá em Tito 3:2, irmãos, vai estar escrito assim: que a ninguém difame e não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Né, irmãos? Devemos ser pacíficos e mostrar toda a mansidão para com todos os homens. Né, irmãos? Então, irmãos, a mansidão é algo que a gente temos que ter na nossa vida, irmãos. Uma vez cristãos, uma vez andando com Cristo, né? Nós devemos seguir o exemplo do nosso mestre. Nós devemos seguir o exemplo do nosso mestre. O Senhor Jesus foi a pessoa mais mansa que já existiu sobre essa terra, né? Então devemos seguir. Eu sei que há momentos que é difícil ser manso. Vai ter alguém que vai nos afrontar, vai ter alguém que vai pisar no nosso calo. Mas toda vez que isso vier a acontecer, irmãos, que nós possamos ter o exemplo do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus faria? Como ele agiria em determinada situação, irmãos? Nós devemos fazer essa pergunta para nós mesmos, né? E procurar manter a calma, né? Manter o autocontrole das nossas vidas, não explodindo, né? Não partindo para a luta, não partindo para a briga, né? Isso não é exemplo de cristão. Isso não é exemplo de cristão. Então nós devemos ser manso, irmãos. E ser manso é tolerar provocações sem serem inflamados por elas, que ficam em silêncio ou reagem com a palavra branda, né? Com a palavra branda, né? Que consegue demonstrar seu desgosto quando há motivos para isso, sem qualquer indecência, né, irmãos? Mesmo que nós venhamos ser provocados, que nós possamos mostrar esse desgosto, né? Que nós não venhamos concordar com aquilo, mas decentemente, sem brigas, sem provocações, né? Sem agressões, sem revide, né, irmãos? Que conseguem permanecer calmos quando os outros estão com os ânimos exaltados. E que por causa da paciência deles, mantém o controle de sua alma. Ó, irmãos, ser manso é manter o controle da alma. É manter o controle da alma. Ser manso é manter o controle da alma. Eles, os são mansos, que raramente e dificilmente são provocados, mas que são rapidamente e facilmente pacificados, que preferem perdoar 20 injúrias a vingar-se de uma, tendo controle do seu espírito. Então, irmãos, a mansidão nós temos o autocontrole do nosso espírito, é resistir às provocações, é resistir às injúrias quietamente, é perdoar 20 vezes, irmão, como aqui diz, né? É perdoar 20 vezes, é perdoar 20 injúrias a vingar-se de uma. Então é melhor perdoar 20 vezes do que se vingar de uma, né, irmãos? Isso é ser manso, irmãos. Isso é ser manso, é manter o nosso espírito, o controle do nosso espírito. E a recompensa para isso, irmãos, a recompensa para essa mansidão, irmãos, é herdar a terra. Como assim, irmãos? Herdar a terra
Essa promessa é semelhante à inspirada declaração de Paulo, que está lá em 1 Timóteo 4:8. Paulo também diz: pois o exercício físico para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Assim é o manso que herda a terra, pois ele é o seu conquistador, é o conquistador do mundo onde quer que vá. Então, irmãos, com a humildade, com a mansidão, nós chegamos e saímos de qualquer lugar. Por isso que nós, aqui fala que nós herdaremos a terra. Herdaremos a terra é ser bem-vindo em qualquer lugar, irmãos. Todos irão nos aceitar com alegria, por conta da nossa natureza de mansidão, com o nosso espírito manso, né, irmãos? Com nossa gentileza, com o nosso tardar para se irar, com o nosso perdoar, com o nosso, né, entender e não partir para a guerra. Mas hoje em dia muitos não são assim. Até mesmo dentro da igreja, até mesmo no meio do povo de Deus, aqueles que se tomarem um pisão no pé já se explodem, né? Já se explodem, já parte para a briga, já parte para a agressão, né, irmãos? Então, nós possamos buscar essa mansidão na nossa vida. Se você não tem essa mansidão ainda, irmãos, procure buscar, que é de suma importância, né? Se a gente queremos ser bem quisto aonde quer que nós vá, né? Se nós queremos herdar a terra, como tem essa promessa aqui, né? Então, que nós possamos ter esse espírito de mansidão em nossas vidas. Salmo 37:11 vai dizer: os mansos, porém, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, né, irmãos? Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, o manso vai ter paz. O manso vai ter paz. Além de herdar a terra, além de ser bem quisto em qualquer lugar onde que pisar as plantas do pé, o manso vai ter abundância de paz. Então, vale a pena ser manso, vale a pena ter o espírito de mansidão. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Algum comentário, alguma colocação? Não? Então vamos dar continuidade aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Algum comentário, alguma colocação? A quarta bem-aventurança, irmãos, está no versículo número 6. A quarta bem-aventurança, versículo 6. O Senhor Jesus vai falar: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurado, capítulo 5, versículo 6 de Mateus. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos, né, irmão? O Senhor Jesus fala que a gente tem que ter fome e sede de justiça. Mas como assim, irmãos? Nosso desejo de bênçãos espirituais pode ser sinceros e inoportuno. Dar-me isso ou então eu morro. Tudo mais é inútil, imprestável e insatisfatório. Dar-me isso e terei o suficiente, né? Então a gente sempre está querendo algo. A gente, tanto espiritual como material, a gente sempre está querendo ser satisfeito com algo material, né? Com algo material. Até mesmo a nossa alimentação, né? Até mesmo a nossa alimentação, né, irmãos? Vai falar assim: embora eu não tenha mais nada, fome e sede são apetites que sempre retornam e clamam por satisfações novas, né? Então, nós comemos agora, daqui 3 horas, ou até mesmo antes, alguns antes, né? Já terão fome de novo, terão sede. Vai satisfazer momentaneamente esses apetites, né, irmãos? Mas o Senhor Jesus não vem falar dessa fome e dessa sede material, né, irmãos? Ele vem falar fome e sede de justiça, né, irmãos? De justiça. Então, esses desejos santos não descansam naquilo que não conseguiram satisfazer, mas buscam perdões renovados e suprimentos diários de graça.
Ou seja, irmãos, o alimento, aquele que satisfaz as nossas vidas, não o alimento físico. Eu quero ler aqui no livro aqui, irmãos, tem uma parte muito interessante que eu separei. Eu quero estar fazendo a leitura para os irmãos, né? Esse livro, Sermões de Spurgeon, irmãos. O Sermão do Monte, né, irmãos? Para quem querer ler depois. Tem uma parte que é muito interessante que diz a respeito de fome e sede de justiça. Eu vou estar lendo aqui, é um pouco extenso, mas eu vou estar lendo o mais rápido possível. Assim que o Espírito de Deus o desperta e o torna um abençoado, ele começa a almejar a justiça diante de Deus. Ele sabe que é pecador e que, como tal, é injusto. Portanto, é condenado no tribunal do Altíssimo. Porém, ele deseja ser justo, deseja ter sua iniquidade removida e a degradação do passado eliminada. Como isso pode acontecer? A pergunta que faz continuamente é: como pode ser transformado em justo à vista de Deus? Ele nunca se satisfaz até que lhe digam que Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, satisfação e redenção. Então vê que Jesus morreu no lugar do pecador e entende como os pecados são apagados. E quando compreende que Cristo efetuou a perfeita justiça, não para si mesmo, mas para o injusto, ele entende como pela imputação foi feito justiça à vista de Deus pela injustiça de Jesus Cristo. No entanto, até que o saiba disso, ele tem fome e sede de justiça, e é bem-aventurado em assim se sentir. Depois que descobre que isso deve ser sua justiça, no tange a justificação, este homem então começa a desejar ter uma natureza justa. Ora, diz ele, não me basta saber que meu pecado é perdoado. Tem uma fonte de pecado dentro em meu coração, e águas amargas vertem continuamente dele. Ó, que minha natureza possa ser transformada para que eu, amante do pecado, possa tornar-me um amante daquilo que é bom. Para que eu, agora cheio de maldades, possa me tornar pleno de santidade. Ele começa a clamar por isso, e é bem-aventurado nesse clamor. Aqueles que anseiam, né, por mudança, né, aquele que anseia, né, por transformação. Porém, nunca descansa até que o Espírito de Deus o faça uma nova criatura em Cristo. Então, ter fome de justiça, né, é ter fome disso, irmão. Buscar, né, buscar matar a nossa carne, buscar transformação, né, que vem através do Espírito de Deus, né, que nos faz criaturas novas em Cristo Jesus. É renovado no espírito de sua mente, e Deus lhe dá, pelo menos em certa medida, aquilo pelo que teve fome e sede, a saber, a justiça da natureza. Passou da morte para a vida, das trevas para a luz. As coisas que anteriormente amava, agora abomina, e aquilo que detestava, agora ama, né? Então é buscar essa mudança, é buscar justiça em nossas vidas, né? Ter fome de Deus, né? Ter fome e sede de justiça. Após ser generado e justificado, ainda almeja por justiça em outro sentido, quer ser santificado. O novo nascimento é o início da santificação, e esta é a continuação da obra começada na regeneração. Assim, o bem-aventurado clama: Senhor, ajuda-me a ser justo em meu caráter. Tu desejas a verdade no íntimo, mantém toda a minha natureza pura. Não permita que as tentações me dominem. Subjuga meu orgulho, corrija meu julgamento, mantém minha vontade sob controle. Faz-me um santo no mais íntimo templo de meu ser, e que minha conduta com meus companheiros seja, em todos os aspectos, tudo o que deveria ser. Que eu fale de tal modo que possam sempre acreditar em minha palavra. Permita-me agir de maneira que ninguém possa me acusar de injustiça. Que minha vida seja transparente, que ela seja tanto quanto
possível a vida de Cristo escrita novamente. Assim vejam o verdadeiro bem-aventurado, tem fome e sede de justificação, regeneração e santificação. Então a fome, essa fome a qual o Senhor Jesus está dizendo aqui, irmãos, é fome de justificação, é fome de regeneração e é fome de santificação, a qual nós devemos ter essa fome todos os dias. Nós devemos, buscar se alimentar disso, buscar se alimentar disso, como o alimento material. Nós se alimentamos, temos fome e precisamos comê-lo novamente para satisfazê-lo. Assim nós devemos buscar continuamente, irmãos, a justificação, a regeneração e a santificação. Quando alcança tudo isso, ele deseja a perseverança na graça. Depois de sermos justificados, regenerados e santificados, nós vamos buscar a perseverança na graça, perseverar na graça. Tem sede de ser preservado santo. Se supera um mau hábito, anela destruir todos os demais. Quando adquire uma virtude, aspira a obter ainda outras. Então é aquele que tem sede, por virtude, aquele que tem sede por ser melhor, por buscar a santidade em nossas vidas. Se Deus lhe concede muita graça, ele tem sede por mais. Então a sede é a busca, irmãos, por mais e mais. Se em algum aspecto ele se assemelha a seu mestre, percebe seus defeitos e lamenta por eles. E prossegue em ter sede de ser mais semelhante a Jesus. Então essa sede que nós devemos ter, irmãos. Essa sede e essa fome que nós devemos ter, de ser semelhante a nosso Deus, Está sempre faminto e sedento por ser corrigido e preservado na correção, irmãos. Assim, ora pela perseverança final e por perfeição, sente ter tal fome e sede por justiça, que nunca se satisfará, até que desperte a imagem do seu Senhor. Olha que interessante, irmãos. Sente ter tal fome e sede por justiça, que nunca se satisfará, até que desperte a imagem do seu Senhor. De modo que nunca se satisfará, até que seu último pecado interior seja subjugado, e ele não mais tenha propensão ao mal. Ao contrário, deseja ficar fora da linha de tiro da tentação. E tal homem, amados, deseja honestamente ver a justiça promovida entre seus semelhantes. Deseja que todos os homens praticam o que é correto e tenta, por seu próprio exemplo, ensinar-lhes a fazê-lo. Almeja que não haja fraudes, falso testemunho, perjúrio, roubo, lascívia. Então aquele que tem fome, que tem essa mudança, não somente quer para si essa mudança, mas deseja que outros também a tenha. Deseja que outros também tenham essa mesma fome e essa mesma sede de justiça, de buscar essa regeneração, essa justificação e essa santificação. Isso é ter fome e sede de justiça, irmãos? E para esse, o Senhor Jesus nos deixa uma promessa: pois serão fartos, irmãos? Pois serão fartos. Deus lhe concederá o que desejam, de modo que seja satisfeito. Somente Deus pode fartar uma alma, e Ele satisfará aqueles que, conscientes de seus vazios, apelam para a sua fartura. Aqueles que, conscientes de seus vazios, apelam para a sua fartura. Então devemos, ter a fome e sede de justiça, para sermos fartos de Deus, irmãos? E a quinta bem-aventurança, não sei se dará tempo, mas vamos prosseguir para essa quinta bem-aventurança. Versículo 7, o Senhor Jesus vai dizer: bem-aventurado os misericordiosos, bem-aventurado os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Vamos tratar só de mais essa, irmãos, e nós deixaremos o restante para a próxima aula, Os misericordiosos, quem são esses misericordiosos? São aqueles que são devotamente e caridosamente inclinados à piedade, a ajudar ao socorro de pessoas na miséria,
né? Nós devemos, por empatia cristã, participar das aflições de nossos irmãos, né? A piedade deve ser mostrada, né? Não somente falada, mas devemos ser mostrado, estender as mãos para o necessitado, olhar para aqueles que necessitam, para aqueles que estão no sofrimento e ajudá-los, irmãos, e ajudar. Isso é ter misericórdia. Lá em Jó 6,14, está escrito dessa forma: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso, né? Jó 6,14, né? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. Então devemos mostrar compaixão, mostrar de compaixão por aqueles que estão aflitos, mas não só por aqueles que é nosso amigo, mas aqueles também que porventura deixou o temor do Todo-Poderoso, como diz aqui, Jó 6,14. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Então nós devemos agir com compaixão, com misericórdia, não só aqueles que nos fazem o bem, não só aqueles que compartilham da mesma fé que nós, mas aqueles outros também. A todos, na verdade, nós devemos mostrar a misericórdia, contribuindo com tudo o que pudermos para ajudar aqueles que estão de alguma maneira necessitados, ajudá-los, ter piedade do ignorante, instruí-lo, advertir os desatentos, tirarmos aqueles que estão no estado do pecado, como se fossem marcas de queimadura. Então, irmãos, nós temos tantas formas de mostrar misericórdia, nós temos tantas formas, como aqui eu li, de mostrarmos a misericórdia. Tirar aqueles que estão no pecado, ter misericórdia com aqueles que estão em estado de pecado, né, irmão? Ajudá-los, né? Orientá-los, né? Precisamos ter compaixão daqueles que estão em melancolia, em tristeza, e confortá-los, aqueles que estão tristes, né? Aqueles que estão em estado de melancólico, como diz aqui, né? Em Jó 16,5 vai falar dessa forma: antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. É confortar, antes vos confortaria com a minha boca. Tem uma palavra de conforto, né, irmãos? Tem uma palavra de consolação, né, que sai dos lábios, para amenizar a dor de alguém, para amenizar a dor de um próximo, né, no momento de tristeza, no momento de lamento ali, de choro dessa pessoa. E aqui também vai dizer que não devemos ser rigorosos e severos com aqueles sobre os quais temos domínio, irmão. Se você é um patrão, se você exerce uma autoridade sobre alguém, irmãos, que aqui fala que nós não devemos ser rigorosos e severos com aqueles aos quais temos domínio. Então devemos ser misericordiosos para com eles, agir com justiça, né? Agir com justiça, né, irmãos? E temos de suprir as necessidades daqueles que estão necessitados. Tiago 1,27 vai dizer dessa forma: a religião pura e imaculada para com Deus, ó Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado no mundo. Que também fala que nós devemos ajudar os... Tiago 1,27, né? Vai falar a respeito da gente se importar, né, com os órfãos e as viúvas, né? Não somente com os órfãos, com as viúvas, mas todos aqueles que necessitam, né? Que está sofrendo, todos aqueles que estender a mão para o próximo. Devemos ter o coração voltado, né, à caridade, voltado à misericórdia, né, irmãos? Nós não podemos ver o sofrimento do nosso próximo e virar as costas e fingir que aquilo não está acontecendo. Nós devemos mostrar misericórdia para o próximo, mas mostrar misericórdia nas nossas atitudes, nas nossas ações, não só do falar, irmãos, mas pôr a mão na massa, agir, né, e ajudar aos necessitados, como diz aqui, né, irmãos? E a recompensa para isso, irmãos, é maravilhosa, né? Aqueles que são misericordiosos, né,
alcançarão misericórdia. O Senhor Jesus promete que alcançarão misericórdia. Misericórdia para com os homens quando eles carecem. Não sabemos quando teremos alguma necessidade. Portanto, devemos ser sempre gentis, mas sobretudo misericordiosos para com Deus, pois Ele mostrará misericórdia aos misericordiosos. Então, como diz aqui, irmãos, nós nunca saberemos como vamos precisar de alguém, né? Como vamos precisar de misericórdia. Então, nós possamos ser misericordiosos constantemente, né? Porque um dia nós podemos precisar de misericórdia também da parte de alguém, né, irmãos? Salmos 18, 25, para encerrarmos, vai dizer assim: com o benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrará sincero, né, irmãos? Então, que nós possamos ser benigno com o próximo, né, irmãos? Possamos ser sinceros com o próximo, né, irmãos? Nós possamos ser misericordiosos para com o próximo, para alcançarmos misericórdia. Então, irmãos, já deu 9 horas, bastante conteúdo ainda a gente tem por vir. Nós vimos só 5, né, das 7 bem-aventuranças, né? E na próxima sexta-feira nós continuaremos. Paramos aqui no versículo de número 7, né? Vimos somente 7 versículos, né, irmãos? Então, a partir de sexta-feira nós continuaremos as bem-aventuranças. Mas é isso, irmãos. O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos ser misericordiosos, nós devemos ter fome e sede de justiça, que nós deveremos ser mansos, humildes, que nós deveremos chorar, e que nós deveremos ser pobres de espírito, né, irmãos? E para todas essas, o Senhor tem uma recompensa para cada um de nós, né, irmãos? Então, nós possamos praticar isso. Se você não tem um desses requisitos aqui pelo qual o Senhor Jesus nos mostrou, que você possa buscar em sua vida, que você possa buscar a sua vida, ser pobre de espírito, chorar, né? Que você possa também ter fome e sede de justiça, que você pode ser misericordiosos, né? Limpos de coração, que você pode ser pacificadores, que para todas essas bem-aventuranças há uma recompensa, né? Então que os irmãos possam buscar isso em suas vidas, se você ainda não tem, né, irmãos? Coloque-se de pé, por gentileza, irmãos. Eu quero agradecer aqui a sua presença nessa noite, agradecer a sua presença que nos acompanha pela live, né? Sexta-feira que vem nós continuaremos, eu creio que vai demorar ainda mais algumas sexta-feiras para terminarmos esse capítulo, porque tem muito assunto aqui para tratar, né, irmãos? E nós não conseguimos nem ver, conseguimos adiantar 7 versículos só desses 48 que ainda faltam, né, irmãos? Então, Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Nós vamos estar apresentando em oração, irmãos. Então, irmãos, eu quero agradecer a sua presença nessa noite em nome de Jesus, que esse estudo possa ter edificado um pouco mais a sua vida, né? Se nós lermos assim rapidamente a palavra, né, muitas das vezes nós não descobrimos tanto que ela venha falar conosco, né? Você vê, é rica, né, em aprendizado, né? Rica em estudo, né? Em estudo para nossas vidas, né? Gostaria de convidar o diácono Maurício para estar encerrando essa live, esse estudo. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui e apresentar em oração a irmã Conceição e a irmã Dulce, não é isso, irmã Joana? Dulce, né? E agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né? E por essa liberdade que temos de estudar a sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, de ter estado na sua presença, Pai, de poder ter ouvido um pouco mais sobre a sua palavra. Ó Deus amado, que nós possamos ler a Bíblia contra nós, Senhor, e que esta obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós, eu sei que o Senhor é fiel para completá-la. Senhor, que nós possamos, Senhor, ser humildes,
que nós possamos ter fome e sede de justiça, Pai querido, que nós venhamos, Senhor, a exercer misericórdia com o próximo, para também, Senhor, alcançarmos misericórdias de Ti, ó Deus. Que o Senhor complete em nós, Pai, esta obra. Que o Senhor, mediante a ação do Teu Espírito, Pai, nos ajude a desenvolver estas virtudes, Senhor, tão essenciais na nossa jornada cristã. Em tempo, Pai, eu Te apresento a irmã Conceição e a irmã Dulce nas suas dificuldades, nas suas enfermidades. Que o Senhor as visite agora com mão poderosa, Senhor, derramando o bálsamo da cura e do refrigério, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.